Estão vendo na tela aí? Agora sim. Bom, primeiramente, boa tarde a todos e todas aqui presentes. Que nós possamos ter uma tarde, como a Cris falou, principalmente de reflexões, né? Para o que está aí no mundo, né? Então, o tema que foi proposto para nós hoje foi conflitos, tecnologias e crises, né? Isso está lá na parte terceira, né? Obviamente, todos os títulos eles são encadeados pela codificação espírita. E isso está na parte terceira do Livro dos Espíritos, né, das Leis Morais, que é o livro que a gente vai estudar hoje. Capítulo 8 da Lei do Progresso, as perguntas vão das 776 a 789, onde estão compostos três grandes macro-itens, né, que são o estado da natureza, marcha do progresso e os povos degenerados. Então, esse título, baseado no que Kardec trouxe para nós, junto com a espiritualidade, nós refletirmos um pouco de como esses conflitos, esses avanços tecnológicos, e as crises globais se relacionam com o progresso da humanidade, né? Obviamente sobre a ótica, né? Sobre uma perspectiva da espírita, ou sobre a ótica da doutrina espírita. A gente aqui não pretende entrar a fundo em nenhum tema que chame mais atenção, porque não daria tema, não daria tempo. Mas a ideia aqui é passar uma ideia, uma reflexão, para que a gente possa depois pegar um pouco mais de leitura, não só a leitura espírita, né, mas a leitura também que temos à disposição para que a gente tenha um balanço e a gente saiba se posicionar, principalmente quando essas questões vierem à tona. Vamos lá. Bom, primeiro, eu acho que a gente poderia ter uma grande pergunta ligada a esse tema, que é, obviamente, ligado bastante à tecnologia, que é o que a gente mais vivencia hoje, né? Se hoje temos mais tecnologia, mais conhecimento e mais riqueza do que em qualquer outra época da história, por que ainda convivemos com guerras, fome, desigualdade e destruição ambiental? Então, eu peço que vocês memorizem essa pergunta, porque a ideia é que, ao final dessa exposição, a gente possa ouvir essa pergunta novamente e responder sobre a ótica da doutrina espírita, por que que ainda existe esses grandes temas, por que que ainda existe tanta desigualdade, por que que existe tanta destruição. Então, guarda essa pergunta para que a gente possa chegar no final e refletir sobre que resposta nós vamos dar. E essa pergunta, ela conduz diretamente à proposta espírita. Eu achei o tema muito legal. Inclusive, acho que esse tema ele deveria ser mais estudado e desencadeando vários outros subitens desse tema. Então vamos lá. Primeiramente, sobre a ótica da doutrina espírita. O progresso existe. É uma lei divina presente em toda a criação. Bom, pessoal, não preciso dizer que nós já aprendemos, já ouvimos, independente da, do lugar que nós temos um convívio do Espiritismo, que, dito por Kardec, pela espiritualidade maior, dito pelas várias literaturas de apoio que a gente tem acesso, que o espírito ele não regride, né? Então, se você, para facilitar de uma maneira metafórica, imagina uma grande escada em que você é o espírito e essa grande escada é o teu processo evolutivo. Você não desce um degrau dessa escada. O que pode acontecer é você ficar um pouco estacionado num determinado degrau se você tem uma evolução moral e não tanto intelectual, porque é importante. E, obviamente, mais importante do que isso é se você tem uma evolução é, muito intelectual e não tem uma evolução moral. Então, essa seria a nossa base, o nosso alicerce de que o progresso existe já quando fomos criados.
Tá? Então, esse processo ele já existe desde que nós somos espíritos. Então, é uma lei divina. A gente acredita que esse progresso existe. Se o progresso ele existe no âmbito espiritual ou no âmbito de espírito, seria bastante inconveniente para nós não acreditarmos que esse progresso também se dê no mundo material, certo? Se há uma marcha do progresso espiritual, ele tem que haver esse progresso material, porque uma coisa exclui a outra. Então, o progresso ele não é apenas material, ele precisa alcançar também a dimensão moral, como eu falei para vocês aqui. Então, muitas das vezes, nós vemos progressos infinitamente avançados no âmbito material, e a gente vai discutir isso aqui um pouquinho na frente, e o lado moral ficando bastante vulnerável ou sem nenhum tipo de evolução. Apesar que, a gente também vai ver isso um pouquinho mais lá na frente, eu acredito muito que houve vários avanços nesse sentido e que, às vezes, nós não nos damos conta mediante o pessimismo extremo que nós temos no ser humano e em tudo que habita esse planeta. Obviamente, na nossa ainda miopia reencarnatória, porque não temos o alcance da nossa vida pretérita, quanto mais da nossa vida futura. Então, a gente pode dizer que por essa miopia, por essa falta ainda de conhecimento que nos afeta, que aí a gente está na infância da humanidade. E o estado da natureza é esse ponto de partida. Não é o ideal ainda, mas é um ponto de partida. Se nós pegarmos aí algumas literaturas, tem uma específica que fala até sobre a imigração dos povos, de povos mais adiantados que nos ajudaram nos primeiros passos da humanidade, que vieram de outros sistemas, né, planetários, que eles eram bastante fortes no aspecto intelectual, né? Se a gente pegar os povos antigos egípcios, maias, astecas e vários outros povos, eles tinham muito domínio da matemática, da astronomia e até mesmo das leis físicas, ainda nem explicadas, mas eles já tinham esse domínio. Mas eles eram bastante vulneráveis, bastante ainda fracos no aspecto moral. Então, assim, não é o ideal que a gente tem hoje, mas é um ponto de partida que a gente tem. Então, Deus não criou um homem perfeito, né? A gente foi criado simples e ignorante, e o progresso é o caminho de aperfeiçoamento. Olha, somente aqui a gente já poderia abrir para vários outros pontos para a gente discutir, né? Então, do que a gente tem feito hoje para o mundo que nós habitamos e como nós temos tratado o corpo também que nós habitamos. Então, vamos falar um pouquinho do estado de natureza e da lei natural. Bom, primeiramente, está lá nas perguntas 776, 778 do Livro dos Espíritos. Obviamente, eu não vou trazer pergunta a pergunta aqui, eu acho que não. Quem que tiver curiosidade, vá lá no livro e olhe as perguntas na íntegra, né? Com um olhar crítico também, né? Com um olhar de atenção. Mas ela trata muito do estado da natureza, de natureza. Então, o Kardec pergunta se o estado da natureza é o estado de felicidade. E os espíritos respondem que não. Por quê? Porque ainda nós estamos numa fase primitiva, e veja bem, não confundam aqui uma fase primitiva com mundos primitivos, tá? Mas são coisas diferentes. Mas ainda estamos numa fase primitiva de infância ainda, né? Aprendendo a dar os primeiros passos, onde predominam ainda muitos os instintos e a ausência de um desenvolvimento ainda intelectual e moral que nos dê a natureza plena do que a gente precisa para alcançar as outras esferas que a gente, com certeza, um dia alcançaremos. E o que o Espiritismo nos ensina? Que algumas pessoas idealizam as sociedades antigas ou tribais como se fossem perfeitas. Mas o Espiritismo é bastante claro. Sem retorno ao passado, não existe o retorno ao passado primitivo, né, o estado primitivo. Então, aquilo que eu falei ali no outro slide, né, a gente tem que olhar a nossa evolução como uma grande escadaria
onde nós não descemos os degraus, nós só ascendemos os degraus, onde o progresso é irreversível, porque não tem retorno, a marcha evolutiva segue sempre adiante, então não há esse retorno. Agora, pode haver uma estagnação, né? Pode haver uma estagnação. Então, tudo isso que a gente vem percebendo, que a gente vem testemunhando, que nós temos agora, nós viemos até certo ponto sofrendo com tanta coisa que acontece ao nosso redor, faz parte do nosso progresso, faz parte da natureza e da evolução natural a que vamos passar. O homem não deve retornar ao estado de natureza, está lá na pergunta 777. O progresso material ele é legítimo, né? Então, se nós compararmos o passado, a gente vai compreender o quanto que a gente avançou. Então, tem três grandes perspectivas aqui. Por exemplo, se a gente olhar a medicina medieval, ele aqui está indo até no lado medieval. Eu iria até há 100 anos atrás, onde a gente não tinha penicilina, por exemplo. Onde uma simples infecção dentária poderia causar morte por septicemia, perdão. Então, isso vai muito ao encontro do que a gente está discutindo aqui. Quando ele fala da medicina medieval, deixa eu admitir uma pessoa. Quando ele fala da medicina medieval, é que ninguém deseja retornar às práticas médias e primitivas e ao sofrimento desnecessário. Como vocês, alguns aqui já me conhecem, eu adoro fazer algumas conexões com filmes que nós assistimos. E tem um filme de uma franquia chamada Star Trek, ou Jornada nas Estrelas, que foi exibida na década de 60 e depois eles voltaram a exibir na década de 90. Tem um desses retornos dessa série ainda com os atores da década de 60, eles conseguem voltar à Terra, né? E aí eu não vou entrar aqui nos detalhes, por favor, mas eles conseguem voltar à Terra dos anos 90, só que eles já estavam muito avançados, já estavam lá na Terra do ano 3000, vamos botar assim. E eles conseguem voltar à Terra. E o doutor McCoy, ele está passando por um hospital e vê uma pessoa numa maca, isso nos anos 90. E ele vira para a pessoa e fala assim: o que você está sentindo? Por que você está aqui? Aí ele falou assim: porque eu tenho problema nos rins, eu estou aqui porque eu vou ter que fazer transfusão, fazer uma diálise, né? Não entra tanto nesse detalhe, mas a gente sabe que é isso. Aí ele olha e fala: meu Deus, que coisa medieval, toma essa pílula aqui. Aí muda a cena, o cara está serelepe andando no hospital, vão fazer o exame e o cara está curado. Ele deu só um comprimidinho. Então, isso é um nível de expectativa que a gente tem do progresso que a gente está vivendo. Não sei se vocês viram também, há coisa de um mês atrás, talvez, uma médica, uma cientista brasileira, que descobriu, por exemplo, como tetraplégicos poderiam voltar a andar. A semana passada, num congresso de medicina, foi uma emoção enorme para quem é médico, não sei se tem algum médico aqui assistindo, mas foi uma comoção geral na medicina que eles conseguiram, através de tecnologia, a cura do câncer de pâncreas, por exemplo, que é um tipo de doença que até hoje em dia não teria menor chance de sobrevivência ou uma chance baixíssima de sobrevivência. Eu não sou médico, eu estou reproduzindo aqui o que eu estou falando. Então, a medicina, por si só, ela já avançou muito. Então, isso é um progresso intelectual, é uma forma que a gente está progredindo. Se a gente olhar a expectativa de vida, por exemplo, a gente vai ver que a expectativa de vida na Idade Média era de 30, 40 anos. Né? Reis já eram considerados velhíssimos aos 60 anos. E esses chegavam aos 60 porque tinham um tratamento especial, porque muitas das vezes não chegavam nem aos 30. E, obviamente, a gente olhando isso tudo aqui, a nossa expectativa de vida no Brasil, ela subiu imensamente. Por quê? Porque temos medicina preventiva, porque temos novos remédios, porque temos acesso a novos medicamentos. Então, isso tudo aumenta a nossa expectativa de vida.
E, por último, não menos importante, os direitos humanos, que ninguém aqui pode se fazer furtar dos direitos humanos adquiridos. Ah, mas a gente ainda tem muita. A gente tem feminicídio, a gente tem latrocínio, a gente tem injustiças, a gente tem fome. Temos. Eu não estou me ausentando disso, mas é impossível dizer que não houve avanços, principalmente nos direitos humanos. O que a gente, o nosso grande problema é que a humanidade não pratica, diferente dos outros dois itens que eu citei aqui. Então, continuando, a lei natural e a consciência. Isso está lá na pergunta 778. O homem possui em si a lei natural. A consciência é o grande guia do progresso. Aí o que acontece? Aí a gente tem três pilares que a gente pode discutir aqui. Primeiro, tecnologia sem consciência. Então, ela gera destruição. O poder das ferramentas amplia tanto o bem quanto o mal que carregamos dentro de nós. Então, por exemplo, existem tecnologias que são muito usadas, por exemplo, em alimentos. Então, você pega lá, hoje os alimentos eles são totalmente modificados, né? Então, teve uma grande discussão há anos atrás sobre a soja transgênica, né? Ainda existe isso, mas existem coisas na tecnologia de alimentos que ajudam muito o nosso bem-estar. Uma delas, por exemplo, é a agricultura consciente. Então, existem hoje muitas fazendas que já estão adotando o cultivo de plantas orgânicas sem nenhum tipo de pesticida, sem nenhum tipo de remanejamento genético que venha produzir algum tipo de efeito nocivo ao ser humano. Então, eu tive a oportunidade de, há uns 5 anos atrás, visitar uma fazenda que era um vinicultor, que ele simplesmente usava a suinocultura de não abate ao animal, acreditem ou não, era uma vinicultura que os donos eram vegetarianos, eles não comiam nenhum tipo de proteína animal, e eles usavam os suínos porque eles cavavam a terra, obviamente, eu acho que chama chafurdar, ou chafurnar, alguma coisa desse gênero, e eles, com isso, eles levantavam o solo e tinham vários bichinhos ali que depois as galinhas vinham e comiam. E isso fazia com que as videiras não necessitassem de pesticidas. Então, ele usou dois tipos de animais para que as videiras pudessem correr sem nenhum tipo de produto nocivo. Então, assim, se a gente usar a tecnologia ao nosso favor, com certeza teremos grandes benefícios. Quando a gente usa de uma maneira sem consciência, talvez tenha sido a grande frustração de Santos Dumont, talvez tenha sido a grande frustração de Einstein, né? Quando Santos Dumont percebeu que aquilo que ele tinha criado poderia ser usado para uma destruição em massa, né? Que foi a aviação. Einstein, ele falou que se ele soubesse que ter descoberto ou ter trabalhado num processo de fusão nuclear pudesse trazer fusão não, perdão, falei besteira, de cisão nuclear pudesse trazer um efeito tão nocivo à humanidade, talvez ele tivesse que abrir mão desse projeto, né? Então, vocês vejam que quando a gente usa com consciência, a gente tem muito benefício. Quando a gente usa sem consciência, a gente tem muito malefício. Mesma coisa, ciência sem ética gera sofrimento, conhecimento desvinculado de valores morais pode se tornar um instrumento de opressão. Então, vocês vejam que muita coisa da ciência que nós vivemos, inclusive na pandemia, ela foi muito benéfica para nós, né? A gente ter uma vacina que salvou milhões de pessoas em tão pouco tempo. Nós termos, por exemplo, esses dois exemplos que eu citei, tanto da pesquisadora brasileira, eu não sei se ela é médica, tá, gente? Pode ser que eu tenha falado alguma besteira, se alguém quiser me ajudar aí depois, dessa cientista brasileira e desses médicos, né, que descobriram como, através
das células, né, estudar casos para que humanos, né, para que nós tenhamos mais vida. Então, assim, quando ela é usada sem ética, então você vê, por exemplo, é, empresas que, para lucrar com o medicamento, às vezes eles seguram determinado medicamento porque eles vão gerar muita receita, muito dinheiro de retorno para esses medicamentos. Ou usar mesmo, né, sem nenhuma ética, para facilitar alguns em detrimento de outros. E tudo isso, o poder sem amor, né? O poder sem amor gera opressão, autoridade sem fraternidade corrói as bases da convivência humana. Então, nós temos visto, principalmente aqui na nossa cidade, infelizmente, né, o poder que transcende o Estado, que transcende o nosso convívio humano, se infiltrar nas comunidades de baixo poder aquisitivo, onde impera a lei do mais forte. Então, você tem que, por exemplo, ser obrigado a passar por determinadas coisas que você não passaria se ali reinasse, por exemplo, uma gestão baseada na convivência, no amor. Então, são empregados determinados métodos para que alguns ganhem e os outros continuem do mesmo jeito, né? Isso, estou falando de um poder paralelo, mas também estou falando do Estado que se ausenta e se furta disso. Então, quando a gente vê que a lei natural e a consciência, ela é a grande gria do progresso, porque tanto o progresso tecnológico, científico e moral, eles têm que caminhar juntos. A convivência social como instrumento divino. Ninguém encontra alguém por acaso. Emmanuel nos disse isso. E eu costumo dizer que eu já fiz até alguns estudos aqui na casa, de que, falando sobre sociedade, nós somos seres sociáveis. Nós não sabemos viver isolados. Nós vivemos em sociedade. Nós vivemos em núcleos, né? Sejam núcleos familiares, sejam núcleos de amizade, sejam núcleos por empatia. Nós vivemos em núcleos. E ninguém progride sozinho. A sociedade, de fato, é uma escola espiritual. E os encontros humanos são mecanismos educativos. Então, se nós que estudamos a doutrina espírita, a gente sabe que muitas vezes encarnamos em famílias, em núcleos familiares, para que nós possamos evoluir e também para que essas pessoas que estão nos aceitando nesses ciclos familiares, elas evoluam também. Então a gente precisa ter muita tolerância, que é o que eu acredito que esteja faltando nos dias de hoje. A gente tem uma baixíssima tolerância. A gente tem baixa tolerância para determinadas linhas de pensamento que diferem das nossas. A gente tem muito pouca empatia com pessoas que preferem caminhar, ir para um caminho diferente do nosso. E aí eu não estou falando aqui de valores, né? A gente vai sempre olhar os valores éticos, mas aqueles que são coisas bobas, né? Esses dias eu participar. Tem um grupo que uma pessoa virou e falou assim: eu gostaria de morar nos Estados Unidos. E aí uma pessoa do grupo falou: tá maluco? Você quer ir para aquele lugar de que, pô, detestam pessoas de pretas que não têm menor. Aí eu fiquei pensando o seguinte: poxa, mas e o outro lado humano? E o outro lado bom? Será que fica totalmente desgarrado, né? É, então, essa empatia que a gente tem que ter quando uma pessoa decide tomar um outro caminho, que não é aquele caminho que a gente quer, ou que a gente, né, sonha. Né? A mesma coisa quando os filhos ou parentes próximos, que quer que seja, decidem ir por um outro caminho, até acadêmico. Né? Eu passei por isso. Né? As minhas filhas foram por um caminho totalmente diferente do que eu tracei. Então, assim, eu não vou ter empatia por isso, pelo caminho que elas estão trilhando. Se for um caminho do bem, não tem sentido. Nós sermos solidários, nós temos prestarmos atenção na solidariedade, nós prestarmos atenção em que aquele que habita do nosso lado também necessita da nossa solidariedade.
ninguém caminha sozinho, ninguém pode viver sozinho, né? Então, a nossa solidariedade não é só com os espíritos que nós praticamos, né? Essa solidariedade, esse carinho nas mesas mediúnicas a que frequentamos. A solidariedade está do seu lado, com um animal que habita a sua casa, com uma pessoa que está no seu seio familiar, com um amigo que está do outro lado da porta, né? Eu chamo de amigo porque somos todos irmãos, né? O seu vizinho, que às vezes está passando por um problema e você não sabe, às vezes o seu ombro, a sua palavra amiga vale muito mais do que qualquer riqueza que essa pessoa possa alcançar. E, não obstante, dentre esses três que eu falei, o diálogo, né? Quando estabelecemos diálogos e temos a tolerância, a empatia e a solidariedade, esse diálogo fica muito mais fluido, ele fica muito mais leve para as pessoas que estão convivendo conosco, que estão se conectando com outros. Então, de novo, conflitos familiares, políticos, culturais, nos obrigam a desenvolver virtudes que não surgem no isolamento. A sociedade, com todas as suas tensões, é um ambiente onde a alma se. A marcha do progresso. Isso está lá na pergunta 780 a 783. O progresso moral acompanha sempre o progresso. Pessoal, desculpa, meu cachorrinho está latindo aqui. Se atrapalhar, vocês me falam. O progresso moral acompanha sempre o intelectual? Não. Essa é uma das respostas mais atuais do Livro dos Espíritos. É claro que não. Você pode ficar entre um e outro, né? Nós podemos ter como estamos tendo, um progresso intelectual enorme. Vivemos no século XXI, se alguém aqui não se deu conta. Vivemos na sociedade da informação, onde a moral ainda está longe de ser, mas muito longe de ser, aquela a que o progresso intelectual evoluiu nesses anos. Então, o que, que a gente tem hoje de progresso intelectual? Inteligência artificial que nos ajuda no dia a dia, apesar de muitos acharem que isso pode ser um anúncio de um cataclisma, um anúncio do Armagedon. Eu, sinceramente, eu não acredito nisso. Eu acho que vem para complementar, eu acho que vem para ajudar, já está ajudando muita gente. A própria engenharia genética, né? Nós sabemos, né? Isso aí não é o Maurício falando, mas se vocês forem em qualquer dessas revistas bastante científicas que estão disponíveis no mercado, agora só está me lembrando, tem a Science e a Nature. Se vocês olharem lá, os pesquisadores, os cientistas, eles já colocam, já estão prevendo, já estão olhando o futuro, onde você, através da engenharia, né, genética, você vai poder, por exemplo, clonar um fígado, clonar um pâncreas, clonar um pulmão, clonar um aparelho digestivo novo para a pessoa. Então, isso daqui a pouco estaremos longevos também pela nossa carga que a gente coloca dentro do nosso corpo, mas também pelos avanços tecnológicos. Viagens espaciais, por mais que digam que isso é só para aquela camada dos super ricos, eu continuo achando que as viagens espaciais trazem muitos benefícios para nós, né? As grandes potências, Rússia, China, Estados Unidos e várias outras, Índia agora também, eu não preciso relembrar. Se hoje nós temos um micro-ondas, deva-se às empreitadas espaciais. Se hoje nós temos panelas com Teflon, deva-se às viagens espaciais. Se hoje nós temos GPS, né, todo mundo aí deve usar GPS para se locomover, celular, deva-se às viagens espaciais. Então a gente está muito evoluído numa camada tecnológica. O grande problema que ainda persiste para nós é o do ser humano em si. São as guerras, os conflitos armados, a exploração humana, a corrupção sistêmica que persiste ainda como uma doença entre nós e os preconceitos de toda ordem. A gente ainda convive com preconceito. Eu assisti uma coisa tão estapafúrdia, a coisa de um mês atrás, dizendo que tem uma corrente no nosso país vizinho, aqui nos Estados Unidos, que eles estão querendo que a mulher que tenha o sobrenome do marido, ela não tenha direito a voto. É um voto familiar e o voto é do marido. A gente ainda escuta essas coisas, né?
é de dar taquicardia, de você ficar tremendo, de falar assim, como isso ainda existe? Sem contar várias outras coisas que a gente poderia enumerar aqui uma lista, né? Então, resumindo, a humanidade cresceu intelectualmente, muito mais rápido do que moralmente. E esse desequilíbrio é um grande desafio da nossa era. Eu tenho muita esperança de que essa nova geração de encarnados, porque a geração da minha filha, das minhas filhas, não vai ter condição de fazer isso. Dos meus netos também, caso eu venha ter neto, né, que eu ainda não tenho, só tenho um pet filho ainda e pet neta. Mas talvez os meus netos ainda não consigam isso, mas eu tenho a esperança que essa nova geração que vai sair aí a partir de 2030, 2035, que ela realmente venha com um propósito diferente no nosso planeta e que a gente ajude também nesse planeta a sair desse planeta de provas e expiações e ir de fato para o mundo de regeneração. Então vamos lá, nós homens, né, aí seres humanos, né, a gente pode deter o progresso? Então Kardec, e olha a beleza que eu acho do Livro dos Espíritos, né? Um livro de 1857, século retrasado, trazer coisas tão atuais. Está lá na pergunta 781. Não pode retardá-lo, mas não impedir. A lei do progresso sempre prevalece. Então, eu enumerei 4 coisas aqui que chamam a atenção para a gente. Por exemplo, por mais que ainda exista, e existe muito, mais do que vocês podem imaginar, um preconceito, um processo escravagista. Apesar do processo de escravidão ter terminado, né, ainda existem processos de escravidão, por exemplo, em áreas rurais ou de baixa renda, não só no Brasil, em outras partes do mundo, em que o serviço humano é um serviço de escravidão, é um serviço que a pessoa trabalha e ela ganha ali em troca um alimento, quiçá uma moradia, e muitas das vezes não ganha nada, é só um lugar para você ficar. As monarquias absolutas, apesar de ainda existir monarquia no mundo, elas pareciam permanentes, absolutas que eu digo sendo a primeira palavra deles. Manda matar ou manda soltar. Então isso mudou também. Nós tivemos avanços incríveis nesse sentido. Direito das mulheres, apesar de ainda ter um preconceito e eu diria que um preconceito e um machismo ainda estrutural, né? A gente vive isso no dia a dia, que, infelizmente, em algumas camadas de trabalho, os homens ganham mais do que as mulheres e as mulheres têm pouca voz ativa, apesar de muitos avanços, né? Então, mas houve conquistas, né? E através dos séculos que a gente tem vivido. E os direitos humanos, aqui eu coloquei entre parênteses a diversidade também, que avançaram e continuam avançando, né? O casamento de pessoas do mesmo sexo, a gente admitir mais, né? Admitir é uma palavra até ruim, mas a gente ter, né? Chamar e não ter a vergonha e nem ter nenhum preconceito daqueles que são diferentes da gente, porque é mais do que aceitar, é mais do que aceitar, é você de fato não ver nenhuma diferença. Por isso que tem a diversidade, você não vê nenhuma diferença. Isso avançou muito, graças a Deus que eu convivo numa casa espírita que é desprovida desse tipo de sentimento. Existem povos que retardam o progresso? Pô, essa pergunta eu poderia fazer aqui, eu acho que as respostas seriam bastante claras, né, para todos nós. Sim, existem, pessoal, existem. E eu digo a vocês que isso está cada vez tomando um volume maior, porque a sensação que me dá, e eu não gosto de atrelar isso só a uma causa espírita, mas a sensação que eu tenho é que realmente aqueles que não desejam ver a evolução do planeta se agarram ali e influenciam, né, tantos outros governantes e povos para que esse progresso não chegue. Aí eu estou falando de progresso moral. E isso está lá na pergunta 782 do Livro dos Espíritos. Sim, mas apenas temporariamente. O Espiritismo convida à reflexão profunda.
Primeira coisa, não existem povos inferiores, não existem raças superiores. E aqui eu faço um parênteses. Kardec cita muito raça no livro dele, e obviamente estamos falando do século retrasado. Nós não temos raças, nós somos todos humanos, nós temos etnias diferentes. Então, todos nós pertencemos à humanidade, somos filhos do mesmo Criador, que estamos em estágios diferentes. Existem apenas diferentes de momentos da caminhada evolutiva na histórica, perdão, cultural e moral. Então, estágios diferentes, sim, estamos em estágios diferentes. Dentro do planeta, a gente está em estágios diferentes. Mas isso não significa que esses não vão chegar lá. Assim como o nosso planeta vai chegar num momento em que ainda vai existir um ambiente bastante turvo de maldade, mas vai ser muito menor do que o que a gente vive hoje. E o destino comum a todos nós, dentro do que a gente acredita, dentro da nossa crença, é que todos os espíritos foram criados iguais e todos alcançarão a perfeição. Basta, né, nas palavras de Jesus, vós sois deuses, né? E um dia seremos. Os conflitos e as crises como mecanismos de progresso, né? Guerras, né? Como algo tão doloroso pode gerar progresso. Mas, ainda assim, após, na Segunda Guerra Mundial, surgiram conquistas fundamentais para a humanidade. Criação da Organização das Nações Unidas, que hoje tentam enfraquecer de qualquer maneira, mas eu espero que ela continue ali. Foi criada para promover a paz e a cooperação internacional. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, marco histórico para nós, da proteção da dignidade humana em escala global. E a cooperação internacional, que foi o fortalecimento dos laços entre as nações para evitar novos conflitos. Eu sei que vocês devem estar pensando assim, cara, o Maurício está extremamente otimista, porque a gente está vivendo um super conflito, e que diz que hoje vai acabar, e eu não acredito. Né? É conflito na Europa Oriental, é conflito na Europa Média, é conflito aqui no nosso continente. Né? Se nós pararmos para pensar que as guerras de traficantes, de milicianos, não só no Brasil, estou falando de América Latina, mata mais do que esses conflitos aí, né? Mata mais do que acidente de trânsito, a gente vai ver que a gente ainda precisa de evolução, mas muita coisa foi feita nesse período. Então, assim, não é que a guerra seja boa, mas porque o sofrimento coletivo gera aprendizado coletivo. Basta ver essas tragédias que acontecem, o tanto que nós nos mobilizamos para ajudar aqueles que estão em situação de vulnerabilidade. Crises econômicas, o que, que elas revelam para nós? Elas funcionam como espelho da consciência coletiva. Achei isso aqui muito legal. Eu não sei se vocês sabem dessas duas crises, se vocês têm os detalhes, mas eu não vou entrar de novo no detalhe técnico aqui, mas a crise de 29 foi um crash, né? Foi um turbilhão no mercado financeiro. Por quê, gente? Porque as empresas estavam, o que a gente costuma dizer, super alavancadas, né? Eu não sei se vocês acompanharam, essa semana teve o lançamento da oferta pública da SpaceX, da empresa do Elon Musk, que se tornou o primeiro trilhardário do mundo. Então, assim, isso é bonito colocar na empresa, na imprensa, mas o que todo mundo, os especialistas dizem é como uma empresa que fatura aproximadamente 100 milhões pode valer US$ 1 trilhão. É uma coisa muito... Então, isso chama-se alavancagem. Foi isso que aconteceu na Bolsa americana em 1929, que reverberou no mundo inteiro. Empresas que não tinham a menor condição de estar com papel num valor tão grande e simplesmente, quando resolveram resgatar, teve um crash. Seria mais ou menos assim: eu vou emprestando dinheiro e todo mundo vai pegando dinheiro, e daqui a pouco eu preciso pegar esse dinheiro de volta, porque eu tenho outros compromissos, e as pessoas falam: olha, eu gastei, não tem como te pagar. O que acontece? Eu quebro. Simplesmente assim. Que foi o que aconteceu na crise de 2000. Então, 2029, 1929 foi a crise do mercado financeiro, e 2008 foi a crise do que os americanos chamam de real estate, né? Mesma coisa. Excesso de
de pagamento para executivos, pagamento para acionistas, enfim. Simplesmente eles começaram, para ganhar mais volume financeiro, para ter mais volume financeiro, eles passaram a vender casas para pessoas que não tinham condição de morar naquela casa, de ter aquela casa. E com um determinado momento, quando acabou, né, e chegaram à conclusão de que, olha, ninguém vai pagar o que deve aos bancos, o que, que aconteceu? De novo, um grande crash financeiro no sistema. Bom, aqui já caminhando, né, no nosso final, as crises políticas, né, que funcionam como mecanismos de depuração social, elas expõem o que estava oculto e forçam a renovação das estruturas. Então, basta ver o que aconteceu nos últimos anos, né? As pessoas totalmente afloradas para determinados viés de pensamento, que antes eram apenas pensamentos. Então, isso veio muito à tona. Então, uma corrupção exposta, que estava escondido, vem à luz, permitindo que a sociedade exija responsabilização. Nem preciso falar o que está acontecendo agora, né? Basta ver o escândalo do Banco Master, que eu ouvi agora uma notícia na sexta-feira que se o rapaz fizer a delação premiada, ele promete devolver 100 bilhões ao governo brasileiro para cobrir o rombo. Vocês têm ideia do que são 100 bilhões de reais? Será que alguém tem ideia? Cara, eu não tenho ideia. O que são 100 bilhões de reais? Ele promete devolver 100 bilhões de reais. Então, corrupção está exposta, né? Abuso do poder, né? Se nós olharmos hoje, o que vale, infelizmente, no nosso sistema é quem tem dinheiro pode mais, né? Então, isso, inclusive, justifica muito por que que a SpaceX chegou nesse valor, né? Porque se não fosse assim, não seria, não teria condições dela valer isso tudo, mas quem tem dinheiro pode mais. E as falhas institucionais, né? Que nós vemos hoje, as falhas que são falhas totalmente voltadas aos nossos sistemas, né? Aqueles sistemas que nós chamamos de instituições que deveriam estar aqui para nos proteger, para nos servir melhor, e a gente vê isso não funcionando, inclusive com falhas horrendas. Bom, não posso deixar de citar as crises ambientais. Talvez seja o maior desafio que a gente tem hoje, as mudanças climáticas, a poluição, a perda da biodiversidade. Eles estão chamando isso para uma transformação profunda. Isso vem caminhando desde a Rio Eco 92, que foi o primeiro grande evento que teve para se discutir o assunto. Não sei se vocês já têm consciência de que teremos o El Niño, o maior El Niño de todos os tempos, levando a algumas regiões a um calor extremo, outras regiões a uma chuva extrema, em outras regiões a uma seca extrema. Então, não estou falando só de Brasil, estou falando de mundo, mas, obviamente, nós somos mais afetados pelo nosso clima tropical. Então, quando a gente fala nisso, a gente precisa, e a gente não pode ficar ausente, sabe, gente, como espíritas, a gente não pode ter essa dissonância cognitiva, sabe, de dizer que o cigarro faz mal à saúde e eu fumar. Não dá para ser assim. A gente não pode nós não podemos nos permitir isso. Então, a gente precisa, sim, de uma responsabilidade coletiva, de reconhecer que as nossas escolhas individuais impactam a humanidade. Né? Então, poxa, quem puder, faz o ciclo orgânico. Ah, mas Maurício, eu vou fazer ciclo orgânico aqui, pô, e o meu prédio inteiro não faz. Beleza, mas você está fazendo o seu. Talvez o seu exemplo, modifique uma pessoa que está do seu lado. Quem sabe? Respeito à vida, desenvolver uma relação de reverência e cuidado com todas as formas de vida. Não vou nem bater nisso aqui para não, né? Enfim, a gente sabe que hoje a maior parte dos grãos e da água são destinados à cultura de animais, né, para nos alimentar. Então, muitas vezes eu escuto alguém dizer: ah, o fulano está desperdiçando água tomando banho. Aí eu falo assim: gente, estuda um pouquinho. Você pode tomar um banho de 1 hora, não é isso, não é para ninguém tomar um banho de 1 hora, porque também, claro que tem desperdício, mas não é um banho de 1 hora que vai acabar com o planeta. É sim o tanto de água que a gente joga para a cultura equina, bovina, suína, né, e de aves. Né? E isso é que vai fazer
Isso é que detona o mundo, não é? O pessoal está com fome na África. Beleza. Se a gente colocasse 20, 30% dos grãos que a gente produz e colocasse na África, não teria problema de fome. Eu sei que vocês vão falar que lá tem outros aspectos políticos, verdade, e a gente não vai entrar nessa seara aqui. Interdependência, compreender que todos os seres vivos estão conectados em uma teia de vida. Se a gente pudesse levar isso mais a sério, a gente ia ter, com certeza, um planeta muito melhor. Tecnologia, progresso ou ilusão? Então, o progresso material não garante o progresso moral, né? A tecnologia ela é neutra. Então, é o que várias pessoas falam aí, né? Os grandes gurus da tecnologia, né? Aqueles que têm muito mais acesso à informação e têm uma mente privilegiada, eles costumam dizer. Aliás, eu tive dois professores, um quando eu fiz lá atrás, minha primeira faculdade, e outro quando eu já estava na minha segunda faculdade. Eu ouvi de ambos a mesma coisa em momentos diferentes. O computador é burro. O computador é burro. Nós é que somos inteligentes, é que a gente programa o cara, entendeu? Então, né, o que a gente pode fazer, que a gente pode usar o que a gente tem nas mãos para propiciar o nosso bem-estar? A internet nos tornou mais fraternos? Eu não tenho dúvida. Hoje em dia, um simples clique, você pode ajudar uma pessoa, né, a fazer uma cirurgia, ou até uma casa, ou pagar o seu aluguel. Mas também ajudou a criar bolhas. Por quê? Porque, infelizmente, né, é, você pode conclamar, por exemplo, determinadas ações de proporções globais através da internet. Redes sociais, elas vieram para compreender ou para polarizar? Gente, elas vieram para juntar, para ter mais conexão, mas elas também estão servindo para quê? Principalmente para desinformação. Hoje em dia, o que se tem de desinformação é uma coisa incrível. Aliás, sugiro a todos que leiam, que não é um livro espírita, A Engenharia do Caos. É um livro espetacular que vocês vão ver como que uma mensagem pode ser passada de uma maneira tão abusiva a ponto de todo mundo embarcar nessa onda, né? Aliás, tem um filme chamado A Onda, que explica o fenômeno, por exemplo, do nazismo. Vale a pena dar uma olhada nisso. E a inteligência artificial será usada para o bem comum? Eu acredito que sim, acredito mesmo, que ela pode e vai curar doenças. Vai ampliar desigualdades? Depende, vai depender de como que a gente gerencia isso. Se a gente tiver uma melhor distribuição de renda, se a gente tiver uma melhor capacidade de interagir e de não ficar apático ao que está acontecendo, a gente pode fazer com que todas essas tecnologias trabalhem a favor do nosso bem-estar. O que a gente nunca teve? A gente nunca teve acesso à informação em toda a história, bilhões de páginas, comunicação instantânea. Poxa, hoje eu diria que quem tem um telefone, um smartphone, se ele viajar para a Índia, ele consegue se comunicar, porque tem tradutor online. Né? A pessoa, você fala em português e a pessoa entende lá. Esqueci agora o, a língua da Índia lá que eles falam. Oh, meu Deus do céu. Mas enfim, você pode fazer para o inglês. Enfim, e ao mesmo tempo é um paradoxo, porque a gente nunca conviveu com tanta desinformação, com tanta intolerância e com tanta agressividade. Eu vivi isso na minha própria família e comigo, né? A gente, né, pessoas que a gente conviveu desde que a gente nasceu, ser separada simplesmente por determinados comentários que uma pessoa ou outra faz, que eu ou outra pessoa fazemos no WhatsApp, por exemplo, né? Chega, vira e mexe, chega para mim, eu falo, gente, isso é fake news, dá uma olhada, vocês olharam a fonte? Então, até foi tema de uma outra palestra, eu bato muito nessa tecla. Então, a gente vive esse paradoxo. De um lado, a gente tem tanto progresso, tanta coisa para trazer, e do outro lado, a gente vive aí um processo de estagnação muito grande. Qual que é o nosso desafio? É transformar conhecimento em sabedoria, informação em discernimento moral e não eleva, confunde. Né? Então, assim, eu sempre digo o seguinte, eu vi isso num estudo, inclusive, que o ignorante, ele afirma, o inteligente, ele
questiona, e o sábio duvida. Que nós sejamos mais sábios para duvidar de tudo que chega de informação para nós, né? E usar os 3 filtros de Sócrates, né? Essa informação, ela é verdadeira? Se ela for verdadeira, ela vai me ajudar, né? Se ela for me ajudar, mesmo que ajude, eu estou deixando que uma outra pessoa ou uma outra, sei lá, uma outra parte da sociedade seja maltratada, seja desconhecida. Bom, eu vou dar uma avançada aqui, porque já está ficando na hora. A Cris já ligou o vídeo, porque eu já estou passando do meu horário. Conclusão, a humanidade progride? Sim, sim. Essa imagem fala muito isso. A gente não vai voltar na contramão por essa estrada, apesar de ser de mão dupla. A gente vai evoluir. Entre avanços e retrocessos, entre conquistas e crises, entre luzes e sombras, a gente vai progredir. Talvez de uma maneira lenta, mas a gente vai progredir. As guerras, né, as crises econômicas, os conflitos políticos, os desafios ambientais que eu citei, faz parte, é o progresso, é a lei da natureza. Nenhum poder humano pode opor-se à marcha que Deus estabeleceu. Isso está lá na pergunta 783. Então a gente vai passar por sofrimento coletivo, a gente vai ter um despertar de consciência, já estamos tendo em alguns níveis. Nós vamos sim ter um progresso moral para que a gente caminhe para essa nova humanidade que será muito melhor do que a que a gente tem hoje. Obviamente tendo conhecimento, fraternidade, serviço, amor, né? O que a gente pode fazer, o que a gente pode e o que a gente vai fazer. E no final, eu gostaria de fechar com essa grande pergunta que eu coloquei lá no nosso início. Se temos mais tecnologia, mais conhecimento e mais riqueza do que em qualquer outra época da história, por que ainda convivemos com guerras, fome, desigualdade e destruição ambiental? Que eu espero, de fato, que vocês possam responder isso, não somente com o que a gente viu aqui hoje, mas principalmente nas questões que nós temos e na todo o conhecimento que a gente tem da doutrina espírita, que a gente possa empregar no nosso dia a dia. Tá bom? Muito obrigado, abraços e muita paz a todos.